Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Universo Teológico. Se você chegou até aqui é porque você gosta de conteúdos de teologia, aprofundar no conhecimento bíblico e nos ensinamentos da Palavra de Deus. E o título desse vídeo foi: Quais são as 3 coisas que todo cristão precisa deixar de fazer imediatamente? Se você ficou curioso para descobrir, eu quero convidar você a seguir numa jornada comigo pelo livro de Salmos. Pois é, em outubro agora eu presto o vestibular presbiteriano da minha denominação para o seminário, e parte do conteúdo do vestibular compreende o estudo de 18 dos 150 salmos. E eu resolvi fazer um estudo bíblico para minha família, que eu faço toda sexta-feira à noite, baseado no livro de Salmos, e decidi trazer esse estudo que eu estou fazendo aqui para o canal do YouTube. Então nós começamos hoje uma série de estudos em cima desses 18 salmos. E o primeiro salmo que a gente vai estudar é o Salmo 1, que é exatamente o salmo que vai nos dizer quais são as 3 coisas que todo cristão precisa parar de fazer imediatamente. Eu quero convidar você a ler esse salmo junto comigo. Para não perder o hábito da Bíblia física, eu quero fazer a leitura do Salmo 1 com a minha Bíblia. Quero pedir para você me acompanhar com a sua. Eu vou ler o salmo inteiro, depois a gente vai versículo a versículo descobrindo quais são os ensinamentos, a teologia, o que a gente precisa descobrir e entender que Deus nos revela dentro de cada um dos versículos desse salmo. Vamos lá. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bonito salmo, né? Vamos aprofundar no ensinamento de cada um desses versículos? Vamos lá, eu tô com o salmo aberto aqui na tela para mim, eu vou versículo a versículo com você, dentro do estudo que eu havia preparado para o estudo que eu tô fazendo com a minha família aqui toda sexta-feira à noite. Deixa eu só fechar aqui que a gente não vai usar mais a Bíblia física. Vamos lá, olha o que diz no primeiro versículo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A primeira coisa que eu acho bacana nesse versículo, o primeiro ponto é: parece que o texto está falando de 3 pessoas diferentes, mas não são. Porque ele fala os ímpios, depois os pecadores, depois os escarnecedores. E como que a gente sabe que os 3 é o mesmo grupo de pessoas? Porque dentro da poesia judaica, e muito dos salmos tem poesia judaica, né? Dentro da poesia judaica, a poesia não é feita do jeito que a gente faz. Aqui no Brasil, no Ocidente, como que você faz poesia? Você faz poesia rimando, né? Batatinha, quando nasce, espalha rama pelo chão, né? Então é assim que a gente faz a rima, a poesia dentro da nossa linguagem. A métrica, a forma de rimar é diferente no hebraico, na cultura judaica. Como que na cultura judaica a poesia acontece? Ela acontece com a repetição dos termos de um jeito um pouco diferente. Então quando fala assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui eu tenho poesia judaica, você vê que é o mesmo tipo de conselho, né, a mesma exortação, só que ela vai mudando um pouquinho para grupos diferentes. Mas a gente está falando do mesmo grupo de pessoas aqui, ok? Mas olha só que interessante. Não é curioso que o texto não começa dizendo o que a gente deve fazer, mas sim o que nós não devemos fazer? Por exemplo, ó, você concorda comigo que é diferente você falar assim, ó, ande com os justos, e você dizer assim, não ande com os pecadores, não ande com os ímpios? É diferente, né? Porque quando você diz o que não fazer, você não está apenas dizendo que aquele é um caminho certo ou caminho bom. Você está excluindo aquelas outras possibilidades. E é isso que o Salmo faz. Quando ele fala assim, ó, não ande no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está dizendo, não faça isso. E está dizendo de um jeito muito específico, porque ele vai aprofundando a intensidade da ordem, da exortação. Uma coisa é você não andar no conselho, ou seja, quem você está ouvindo,
quem você está se aconselhando, a quem você está dando a sua atenção. Aí mais profundo, não se detém no caminho, não caminha junto, não vai na mesma direção, não vai para o mesmo destino. Aí ele aprofunda de novo, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que que é se assentar na roda? Na época que o salmo foi escrito, se assentar na roda significa sentar para tomar decisões, para ter comunhão, para conversar, para discutir, para conviver. O que que o salmo está dizendo? Não tenha comunhão, não tenha a mesma mentalidade, não pratique as mesmas coisas, não viva nos mesmos ambientes, não faça os mesmos rituais. Sabe aquilo que a gente vê muita igreja de namoro evangelístico? Tal pessoa que é cristã começa a namorar uma pessoa que não é cristã e vai na seguinte mentalidade: não, eu vou converter essa pessoa e vou trazê-la para o evangelho. Cuidado, você vai acabar ficando lá junto com ela. É isso que o Salmo está dizendo. Adriano, mas onde entra então o evangelismo na situação? Claro, a gente tem que ir atrás do pecador, atrás do ímpio, até porque nós também somos pecadores, e trazê-los para Jesus. Mas aqui é um ponto fundamental que é: não conviva com o mesmo tipo de comunhão, não compartilhe a mesma mentalidade, porque senão você vai acabar idolatrando as mesmas coisas que eles idolatram. Esse é um perigo que todos nós, como os cristãos, corremos, né? Olha só que interessante, vamos seguir o ensinamento de Jesus? Quando Jesus vai nos dizer com quem ter comunhão, com quem sentar à mesa, com quem conviver, ele nos mostra 3 tipos de mesa que a gente tem que procurar se assentar, sentar na roda, né? A gente pode se assentar em 3 tipos de mesa diferentes. Lá em Lucas, quando Jesus vai visitar Marta e Maria, Marta está fazendo os afazeres e Maria está ali sentada ouvindo os ensinamentos de Jesus. Ali Jesus diz que Maria escolheu a boa parte. Ali é um exemplo de mesa para a gente poder se assentar. A mesa do conhecimento da palavra de Deus. Outra mesa para você se assentar, lá em Lucas também, quando Jesus toma o pão, parte e dá aos discípulos como seu corpo e compartilha o vinho como seu sangue. Ali está uma mesa maravilhosa para você se assentar. É a mesa da aliança, a mesa da comunhão com Jesus. Quer mais uma mesa para você se assentar? Lá em Apocalipse 19:9 diz: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Quando o Espírito Santo inspira João a escrever como seria o encontro de Cristo com a sua igreja, ele escolhe a mesa de um jantar de bodas. Ali está uma ótima mesa para você se assentar também. Vamos lá agora para o segundo versículo, versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, onde tem que estar o nosso prazer? O nosso prazer não tem que estar andar no conselho dos ímpios, seguir no caminho dos pecadores, sentar na roda dos escarnecedores. O nosso prazer está ali, ó. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Lembra o texto de Josué? Lá em Josué 1:8, quando Deus diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Pois é, o prazer do justo está em meditar na lei do Senhor. Meditar é levar para o coração. Meditar é fazer com que o teu interior, o teu íntimo, viva de acordo com aquela lei. Como diz lá em Provérbios 23:7, né? Porque como imaginou o seu coração, assim ele é. Ou seja, isso é meditar, é quando você traz a lei de Deus para o teu coração. E que lei é essa? São os 10 mandamentos? São a lei de Moisés? Na verdade, não. A palavra nos diz quem é ou o que é essa lei. Lá em Romanos 10:4 diz: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, o que é meditar dia e noite na lei de Deus? É meditar dia e noite na sua palavra, no Cristo encarnado, sacrificado, ressurreto, assentado à destra de Deus Pai. É isso que é meditar na palavra, meditar nos ensinamentos de Jesus. Olha qual é o objetivo de meditar na lei, lá em Gálatas 3:24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos nele justificados por fé. Ou seja, nós somos justificados por uma lei superior, por uma aliança superior, que é a aliança em Cristo Jesus, a lei em Cristo Jesus. Então, meditar na lei de Deus é meditar na palavra de Deus, e a palavra encarnada de Deus é Cristo Jesus.
Versículo 3, ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E aqui tem um ponto muito bacana para a gente meditar, que é o seguinte, ó. Primeiro, a ideia de uma árvore, né, que junta a corrente de água no tempo certo. Qual é o tempo certo? É o tempo de Deus. Dá frutos e as folhas não murcham. Qual é o local certo para essa árvore ser plantada? Aqui no Salmo diz que é junto a correntes de água. E na nossa vida, no dia a dia? Se a árvore for o nosso coraçãozinho, se a árvore formos nós plantamos a nossa árvore onde? Aí lá em João 7, 37 a 38 diz, ó, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Olha que maravilha, né? E quando nós plantamos a nossa árvore, nosso coraçãozinho, perto de Jesus, Jesus é a nossa água viva e dentro de nós fluirão rios de água viva. E Jesus continua lá em João 15, 5, 8. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, quando o Salmo diz, ali no versículo 3, são como árvore plantada junto a correntes de água, né? Qual é a nossa árvore como referência? A nossa árvore como referência é Jesus, a videira verdadeira. E qual é a nossa corrente de águas como referência? São os rios de água viva que fluem no coração do crente a partir de Cristo Jesus, ok? E aí no finalzinho ali diz assim, ó, tudo quanto ele faz será bem-sucedido. A vida do crente é só ser bem-sucedido? Nós, como cristãos, somos bem-sucedidos em tudo que fazemos, não tem dor, não tem tristeza, não tem derrota, não tem fracasso. Depende do que você chama de ser bem-sucedido. Se você tomar a Escritura como referência, lá em Efésios 1:3 vai dizer assim, ó: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais de Cristo. Não são as bênçãos terrenas, são as bênçãos espirituais. Quer ver algumas dessas bênçãos? 6 bênçãos que a gente recebe de Deus Pai através de Cristo Jesus. Primeiro, a salvação. Segundo, a adoção como filhos. Terceiro, a herança eterna, a presença do Espírito Santo em nós, a vitória sobre o pecado e o crescimento em santidade. Ou seja, não são as bênçãos desse mundo que os justos são bem-sucedidos em tudo. São as bênçãos espirituais que a gente recebe. Versículo 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como palha que o vento dispersa. E o próprio Jesus nos ensinou na parábola do joio e do trigo o que acontece com a palha. Lembra, primeiro ele conta a parábola do joio e do trigo, depois os discípulos vão lá e perguntam o que significa isso? E aí ele continua, ele fala, ó, o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O joio é a palha. E o inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. Os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Ou seja, o que Jesus está nos dizendo é: não seja como a palha. Aqui no Salmo diz que a palha o vento dispersa. Mas lá no Novo Testamento, Jesus nos diz o que vai acontecer com a palha. Haverá choro e ranger de dentes, porque a palha será jogada na fornalha. Verso 5. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Olha a poesia judaica de novo, ó. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ele está falando do mesmo grupo de pessoas, ou seja, os perversos, os pecadores, não vão prevalecer nem no juízo e nem entrarão na congregação dos justos. Lembra lá em Apocalipse 21, 27, quando diz assim: nela, Nova Jerusalém, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Em novos céus e nova terra, na Nova Jerusalém, na volta de Jesus, na consumação dos séculos, não haverá espaço para os ímpios, nem para os pecadores na congregação dos justos. E aí o Salmo encerra: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. No versículo 6. Quem é o caminho dos justos? João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim, diz Jesus. Jesus é o caminho dos justos. Se você quer estar
na congregação dos justos, se você quer estar em novos céus e nova terra, se você quer estar na restauração da criação, sem pecado, sem tristeza, se você quer ser adotado como filho de Deus, eleito como seu povo, você precisa andar no caminho, na verdade e na vida, que é o nosso Senhor Jesus. E aí, gostou dessa análise de Salmos? Primeiro salmo da Bíblia. Nosso próximo salmo é o Salmo 2. Como eu falei, são 18 salmos para serem estudados. E se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, deixa um comentário bacana se você já tinha visto alguma pregação do Salmo 1, se você já tinha lido e tido algum entendimento sobre esses versículos, se é a primeira vez que você aprofunda no estudo de Salmos, comenta aqui embaixo, vai ser bacana poder conhecer um pouco do que você está percebendo e aprendendo com esses vídeos. Deixa o like se você gostou, se inscreve no canal, porque o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e sempre que sair vídeo novo ele vai mostrar mais rápido para você. E se você conhece alguém que precisa ouvir um pouco desse conhecimento, clica aí no botãozinho de compartilhar, manda para alguém que você conhece para edificar a vida dessa pessoa também. Que Deus abençoe muito a sua vida, o teu dia, beijo no teu coração e a gente se vê já aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!